Hoje eu quero te apresentar uma ferramenta muito poderosa para determinar se existe um determinado público-alvo ou se o nosso empreendimento tem espaço em uma região ou numa cidade. Essa ferramenta ela é poderosa e ela é gratuita e você pode acessar aí no seu computador. Eu mostro os detalhes dessa ferramenta também lá no curso de loteamentos, no meu treinamento presencial, mas eu vou abrir aqui para você essa parte do curso, eu vou te mostrar aqui como é que essa ferramenta funciona. Então, a sua única tarefa agora que você tem acesso a essa ferramenta é olhar para esses dados e a partir desses dados você vai tirar informações relevantes ou você vai tirar conclusões relevantes para o empreendimento que você vai trabalhar aí no seu lugar, na sua cidade, na sua região. Eu estou falando aqui do site IBGE Cidades. O IBGE Cidades é um site mantido pelo IBGE, uma instituição brasileira, que reúne várias estatísticas, inclusive de outras organizações, outras empresas públicas emitem esses dados e eles são reunidos e são compilados aqui para a gente de maneira gratuita no IBGE Cidades. E você vai ver como é de alta qualidade essas informações e como elas são preciosas para a gente que trabalha aqui no mercado dos loteamentos, no parcelamento do solo. Então, essa aqui é a página principal do site. Você clica aqui nesse menu lateral na esquerda e você pode selecionar o que você quer olhar. Você quer olhar para o Brasil como país, para algum estado em geral ou para municípios específicos. A gente vai olhar para os municípios, a gente vai entrar aqui dentro de um município, mas antes eu quero passar com você por algumas estatísticas aqui sobre o Brasil para você ver como às vezes a gente tem uma impressão interessante ou uma impressão distorcida sobre a realidade econômica brasileira. Primeira coisa, aqui do lado direito, a gente tem a nossa pirâmide etária. Um problema que a gente vem tendo no Brasil é que a nossa pirâmide etária está perdendo a sua base. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos e a gente pode observar aqui por meio desse segundo gráfico, que é a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? A quantidade de filhos que cada mulher tem. E para a gente manter uma população estável, essa taxa de fecundidade tem que ser um pouquinho maior do que 2. Porque existe a mortalidade infantil, né? Se não houvesse mortalidade infantil, nascendo 2 filhos por cada mulher, a gente manteria a nossa população estável. Mas, com o passar do tempo, cada vez menos mulheres estão tendo filhos e as mulheres que têm filhos estão tendo cada vez menos filhos. Então, a gente pode observar aqui essa tendência. Né? Lá em 2006, a gente tinha 2,04, a taxa de fecundidade era de 2,04. Hoje não, né? Em 2021, que é a última vez que esse dado aqui foi reunido, foi compilado, a taxa de fecundidade é de 1,76. Então, a gente tem um problema na nossa previdência, entre outras coisas, justificado por isso aqui, a nossa taxa de fecundidade é baixa. Então, você observa aqui na pirâmide etária, né, voltando para o nosso primeiro gráfico, que a base vai ficando cada vez mais estreita e a população vai envelhecendo e chegando às idades não produtivas. Agora aqui embaixo eu vou mostrar mais um gráfico que eu acho muito interessante, que é a quantidade de domicílios com iluminação elétrica, coleta de lixo, abastecimento de água e esgotamento sanitário. E geralmente a gente acha que esse percentual aqui é muito baixo. Eu vou mostrar aqui as respostas e eu gostaria que você comentasse aqui nos comentários desse vídeo se você achava que esse número seria maior ou menor. Mas se você achava que um número que eu acho muito interessante é o percentual de domicílios com iluminação elétrica. Se você achava que todos esses domicílios tinham iluminação elétrica, ou se você achava que era mais, ou se você achava que era menos. Comenta aqui embaixo. As respostas são sempre muito surpreendentes. Olha só como é que é esse gráfico. Vou pegar aqui números de 2015. Então, ele está pelo menos 10 anos desatualizado. A gente tem maneiras de encontrar esses números aqui de maneira mais atualizada lá na PNAD, só que eles não estão reunidos aqui nesse site do IBGE Cidades. Então, olha só, em 2015, 99,7% dos domicílios brasileiros tinham acesso à energia elétrica. Isso aqui são todos os domicílios, inclusive os domicílios localizados em zona rural, em zonas de baixa renda, em zonas de perigo, são todos os domicílios brasileiros. E esse número aqui está muito perto de 100%. Né? Praticamente toda a nossa população tem acesso à energia elétrica. A coleta de lixo, quase 90%, né? 89,8% dos domicílios tem acesso à coleta de lixo. Rede de geral de abastecimento de água, 85%. Existem outros mecanismos de abastecimento de água no município, porque ele pode ser por um poço,
pode ser por meio de uma cisterna ou pode ser abastecido por caminhão-pipa. Então a gente vai chegar muito perto ali de 95, 97% dos domicílios com acesso à água potável em casa. Isso aqui é diferente do tipo de domicílio em que a pessoa não tem acesso à água em casa, ela tem que sair de casa com balde para pegar essa água em uma fonte pública, em um manancial, em um rio, e ela volta para casa com esse peso da água, né? Isso aqui é um grande fator que determina a qualidade de vida, a distância que ela tem que caminhar para conseguir água. E esgotamento sanitário adequado, né? Que seria uma rede coletora ou uma fossa séptica consumidor, dá 80%. Aqui tem uma pesquisa também que é um pouquinho interessante, né? Reunindo até 2015, mostrando os bens duráveis por domicílio. Até 2015, a gente observa aqui uma tendência, essa linha de baixo aqui, verde clarinha, são os computadores. A gente vinha comprando computador e então a gente parou de comprar computador. A reta começou a cair, né? A curva começou a inclinar para baixo. Porque a gente passou a comprar mais celulares e os celulares acabaram substituindo os computadores. Inclusive, nas gerações mais novas, as gerações que são nativas, as gerações que nasceram mexendo no celular, essas pessoas, esses adolescentes agora, são adolescentes que não sabem mexer no computador. Eles não sabem operar um teclado, não sabem como é que um programa funciona, não sabem como é que os comandos Ctrl+C, Ctrl+V funcionam, porque eles nunca tiveram contato com o computador. Eles são nativos nos celulares, eles não são nativos nos computadores. Aqui é o tipo de acesso à conexão, 2015 também está ultrapassado, né? Hoje, muito provavelmente, a conexão banda larga móvel vai ser maior do que a banda larga fixa. Enfim, o meu objetivo aqui ao mostrar essa página do Brasil é mostrar que a economia do Brasil, normalmente ela está num lugar acima do que a gente acha que ela estaria. Ela está muito bem desenvolvida. As casas têm acesso à energia elétrica, têm acesso à água potável, muitas dessas casas têm um esgotamento sanitário adequado, muitos municípios têm planos de saneamento, então eles têm lá um aterro sanitário, tem também o tratamento de esgoto. Enfim, a economia brasileira é muito avançada, a gente vive numa alta qualidade de vida. Mas, infelizmente, esse tipo de notícia não faz manchete, esse tipo de notícia não atrai atenção nos nossos jornais. A gente gosta de achar que o Brasil é esse país caótico e é isso que a mídia mostra, porque é isso que vende. Não dá para falar que esse ano, de 99,7% dos domicílios que tinham acesso à energia elétrica, a gente conseguiu aumentar para 99,8%. Ninguém vai comemorar esse número. É muito mais fácil falar de um apagão que aconteceu, de uma uma região que ficou sem energia durante tantas horas. Enfim, agora a gente pode entrar nos nossos municípios. A gente clica aqui em selecionar local. Para esse vídeo, eu vou usar como exemplo um município aqui no estado de Goiás. Pode ser qualquer município, pode ser qualquer estado. Você vai olhar aí na onde você trabalha. E eu vou pegar o município de Ipameri. Rapidamente ele carrega aqui essa página que parece muito com aquela página do Brasil, mas com as informações específicas do município. Então a população foi contada no censo de 2022. O censo é uma pesquisa que acontece a cada 10 anos e o ano que ela tinha que acontecer era 2020, a gente estava passando por pandemia. E também na época o então ministro da Economia, o Paulo Guedes, fez algumas críticas à pesquisa do censo porque é uma pesquisa que é muito cara. O censo é uma pesquisa que é feita por meio de entrevista. Então, os pesquisadores do IBGE conversam com todas as pessoas daquele município ou com todos os domicílios daquele município. Você pode se recusar a responder à pesquisa, mas eles têm que tentar conversar com você. E eu até concordo com a crítica do então ministro da Economia, porque eu realmente acho que essa aqui é uma pesquisa muito cara e a gente não precisa entrevistar as pessoas para obter essas informações. Tanto é que a gente vai ver aqui muitas informações que não são do censo 2022. E o custo para obter essas informações foi muito mais barato para o IBGE. Então, a população foi contada em 2022 para 25.548 pessoas nesse município, né, que é Ipameri, e ela foi estimada em 2024 em 26 mil habitantes. Estimada porque existem meios de estimativa. A gente tem taxas de nascimento, taxas de óbito e o Tribunal Regional Eleitoral também faz a estimativa do número de eleitores que existem ali naquele local. Abaixando aqui, a gente tem a nossa pirâmide etária de 2022, mostrando mais uma vez isso, né? A classe das pessoas mais jovens está diminuindo em detrimento das pessoas mais velhas, a população está ficando mais velha.
Olha só, até uma curiosidade, em 2022 haviam lá 6 mulheres com mais de 100 anos de idade. Interessante, né? O trabalho e rendimento da região, em 2022, o salário médio dos trabalhadores formais, então são os trabalhadores que têm carteira assinada, ou eles são trabalhadores que têm um concurso na prefeitura pública, é de 2,1 salários mínimos. E olha que interessante isso. Em 2022, 5.214 pessoas eram ocupadas. Aí quando a gente passa a falar sobre ocupação ou desocupação, isso aqui é diferente do emprego formal. A ocupação é todo mundo que trabalha. Não precisa ter um vínculo empregatício. Então, o pedreiro que trabalha por diárias e não tem uma carteira assinada, ele é uma pessoa ocupada. O Uber, que trabalha por meio de um aplicativo e não tem uma carteira assinada, ele é uma pessoa ocupada. E a pessoa desocupada, em contraponto a isso, é aquela que não trabalha de nenhuma maneira, nem formal, nem informal. Então, o pessoal ocupado é sempre maior do que o pessoal empregado. O emprego é uma classe de ocupação. Então, todo mundo que trabalha nesse município de 25 mil pessoas soma 5.214 pessoas, o que é extremamente pouco, né? Dá 20% da população. A gente chega aqui nesse 20,4%, que é pegar 5.214 pessoas e dividir por 25 mil pessoas. 20% da população desse município é ocupada. O restante ou é jovem demais, ou é velho demais, ou está desinteressado em trabalhar. Quando você for pesquisar seu município, provavelmente você vai encontrar um número bem próximo disso aqui. Você vai ver que provavelmente a população ali daquela região não é muito chegada em trabalhar. Tem muitas pessoas que estão desocupadas. Em 2010, isso aqui é porque é do último censo, ainda não foi atualizado para o censo de 2022, que é o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo. Então, 34% da população vive com meio salário mínimo. O que é isso? Não é que essas pessoas trabalham e ganham meio salário mínimo, porque isso é impossível no Brasil. A gente tem uma regra aqui. Aqui a regra é que você só pode trabalhar por mais de um salário mínimo. Você só pode ser contratado e você só pode oferecer um emprego por mais de um salário mínimo por mês. Essa é a definição de salário mínimo. Agora, eu estou falando aqui do rendimento nominal mensal per capita. Então, você pega o quanto que se ganha aí na sua casa, por exemplo, se você é casado, é o seu salário mais o salário do seu cônjuge. Aí você pega esse número, o total do que se ganha na sua casa, e divide pelo número de pessoas que moram na sua casa. O que está falando aqui é que esse número é até meio salário mínimo para 34% dos habitantes desse domicílio. Vai ter pessoas que ganham muito mais do que isso, né, para a média balancear e também para a gente chegar num padrão econômico mais alto. A taxa de escolarização, isso aqui também você vai observar que no seu município vai ser um número alto desse jeito. As crianças frequentam as escolas. A gente não tem um problema de educação no Brasil. 97,4% das crianças até de 6 a 14 anos de idade frequentam a escola. A gente pode discutir o que a gente ensina nessas escolas ou não, mas está todo mundo frequentando a escola, tem vaga para todo mundo. E é muito difícil a gente sair agora desse número, 97% para 100%. Esse investimento que a gente vai ter que fazer para sair de 97,4% em 2010, né, em 2025 vai ser um número um pouquinho maior do que esse, mas a gente vai ter que colocar muito dinheiro para obter um retorno que não vai ser tão expressivo assim, mas eu acredito que os nossos políticos vão continuar atrapalhando em prol disso. Beleza, continuando aqui para baixo, vai falar alguma coisa sobre economia, sobre a saúde, mas eu quero logo entrar nas pesquisas de fato, né? Esses aqui são apenas números gerais. Como é que a gente entra na pesquisa do município? Aqui a gente está em panorama, a gente clica em pesquisa e aqui aparece uma lista de várias pesquisas. Tem o censo 2010, o censo 2022 está começando a ser preenchido. Eu vou abrir ele aqui primeiro, né? Eu entrei dentro da pesquisa censo 2022 porque já tem uma informação interessante. Olha só, a gente tem lá aqueles 25.548 pessoas que a gente verificou lá no panorama, né? Se a gente quiser fazer a divisão aqui por sexo, a divisão por idade, a divisão por cor da pele, dá para fazer tudo isso aqui. Agora, eu acho interessante isso aqui, que são os domicílios. Lá naquele município existem 12.563 domicílios, dos quais somente 9.709 estão ocupados. Existem alguns domicílios lá que estão desocupados. E dentro dos domicílios ocupados, a gente consegue ver qual que é a característica destes domicílios.
9.428 são casas. A grande maioria dos domicílios ocupados em Ipameri são casas e existem ali ainda alguns apartamentos, 87 apartamentos. Se a gente olha, né, aqui está falando que 97% dos domicílios são casas. E aqui vai falar se possui ligação com a energia elétrica, se usa alguma outra forma de energia elétrica, qual que é o destino do lixo. Quer dizer, isso aqui é uma informação interessante e relativamente muito atual, né? Você sabe quantos domicílios existem lá naquela região. Se você está pretendendo lançar um projeto, você consegue pensar ali mais ou menos se existe demanda ou não, se as pessoas estão precisando comprar imóvel ou não, comparando o número de domicílios que existem naquela região, que seria esses 9.709 domicílios, com o número de moradores que existe naquela região, que são esses 25.548 moradores. Você vai comparar esses dois números e ver se não, já tem muita gente com residência, tem pouca gente morando naquele município, ou então tem muita gente morando lá para poucos domicílios. Você vai fazer essa conta, você vai descobrir se existe demanda ou não. Beleza, vamos para outra pesquisa. Se a gente entra aqui no censo de 2010 e entra aqui nessa pesquisa, que é o universo, características da população de domicílios, que provavelmente vai aparecer daqui a algum tempo para o censo de 2022, a gente vai ver aqui sobre os domicílios permanentes. Então, naquela época era 8.136 e a condição de ocupação do domicílio. Quantos eram alugados, quantos eram cedidos e quantos eram domicílios próprios. A diferença entre um domicílio que é alugado e um domicílio que é cedido no alugado a gente cobra aluguel e no cedido a gente não cobra nada para a pessoa morar ali. Então, se você tem uma casa ao seu fundo e você empresta para o seu filho, ou se você é um empregador e empresta uma casa para o seu funcionário, isso é um domicílio cedido. Beleza. Cadastro Central de Empresas de 2022. Ali a gente tinha 1.274 empresas gerando 5.214 empregos. Não é bem um emprego, né? Esse aqui é o pessoal ocupado. O pessoal assalariado, que é o pessoal que tem emprego, é um pouquinho menos, né? Essas 1.274 empresas geravam 3.751 empregos. Essa aqui é a diferença entre o pessoal que é ocupado e o pessoal que é empregado. E o salário médio mensal, 2,1. Salários e outras remunerações, eu acredito que isso aqui seja no ano. Vamos lá, vamos para mais uma pesquisa. Frota de veículos, 2023. Se você entrar no site do Detran do seu estado, você vai conseguir pegar esse número que é atualizado para o mês específico que você está olhando. Então, por exemplo, agora eu estou em fevereiro, eu consigo pegar isso aqui em janeiro de 2025 atualizado, né? Seria o Detran do estado de Goiás. Eu ia buscar lá pela frota registrada no município de Ipameri. A gente tem aqui 7.663 carros, automóveis, a gente tem 2.364 caminhonetes, 363 caminhonetas e 2.660 motocicletas. Você já vai traçando aí mais ou menos como é que é o perfil econômico dos seus clientes. Uma próxima pesquisa que eu acho interessante aqui, né, eu recomendo que você olhe todas essas pesquisas, porque sempre tem uma informação interessante aqui. Eu vou pegar aqui estatísticas, por exemplo, estatística de mortalidade. Eu vi isso aqui hoje, né, eu nem tinha olhado isso, né, em 2022 morreram 231 pessoas ali naquele município. Eu achei interessante que eles fazem um resumo aqui por provável causa de morte. Doenças infecciosas e parasitárias, 21 pessoas. Tumores, 36 pessoas. E eu vi aqui embaixo que seriam as pessoas com causas externas de morbidade e mortalidade. Eu acredito que isso aqui sejam os acidentes, 29 óbitos por acidente lá naquela região. Doenças do aparelho circulatório, provavelmente são ataques cardíacos, né? 70 pessoas morreram por ataque cardíaco ali naquela região. Eu achei isso aqui interessante. Eu não sabia que se tinha esse tipo de resumo. Descobri isso aqui hoje quando eu estava preparando para gravar esse vídeo. A gente tem aqui estatística do Registro Civil 2023, não está preenchendo. Você vem aqui e muda para 2022. Talvez aí na hora que você for pesquisar já tenha aparecendo 2023. Quantos casamentos aconteceram naquele ano? 76. Quantos divórcios aconteceram naquele ano? Divórcios judiciais e divórcios extrajudiciais. Então, se casaram 76 pessoas e se divorciaram 45 pessoas. Aqui embaixo a gente vai ter a quantidade de nascimentos que aconteceram ali naquele local e também a quantidade de óbitos que aconteceram ali naquele local.
esse número aqui dá um pouquinho de diferença com aquele outro que a gente tinha olhado, porque a gente está comparando anos diferentes, né? Aqui é 2022 e aquela tela lá de mortalidade a gente estava comparando 2023. Eu acho interessante a gente comparar isso de quantidade de nascimentos que acontecem num lugar, né, 245, a quantidade de óbitos que acontecem naquele lugar, casamentos e divórcios, porque, na minha visão, a demanda imobiliária só acontece a longo prazo por causa desses números aqui. Né? A demanda imobiliária orgânica de um município é o quê? As pessoas se casando e precisando de novas residências e as pessoas tendo filhos para que esse ciclo continue. O casamento gera demanda imobiliária e se esses casais estão produzindo filhos, no futuro vai haver mais demanda imobiliária. Então, se existe um município em que as pessoas não se casam e que as pessoas não têm filhos, esse é um município que a longo prazo não terá demanda imobiliária. Eu acho que esse pensamento faz sentido. Se você discorda, também coloca um comentário aqui na descrição desse vídeo. Bem, o meu objetivo aqui nesse vídeo foi resumir de uma maneira bem rápida o que é o IBGE Cidades e mostrar como essas informações são úteis para a gente ter uma interpretação do município onde a gente vai empreender. Então agora, né, quando você pensa em Ipameri, mesmo que você não seja do estado de Goiás, você já pensa de uma maneira diferente sobre esse município. Você já vai para esse município, você já vai olhar uma área aqui nessa região pensando algumas coisas, tendo algumas ideias ou querendo confirmar algumas coisas. Por exemplo, a gente viu lá que somente 20% da população é ocupada. Será que é isso mesmo? Será que é somente esse pessoal que trabalha? Tem uma pesquisa aqui que inclusive fala uma informação que pode ser interessante, que é essa Munique, que ela fala do perfil dos municípios brasileiros. E aqui fala quantas pessoas trabalham na prefeitura, composição do quadro pessoal da administração direta. 1.425 pessoas trabalham na prefeitura, dos quais 775 são estatuários e o restante, né, são os comissionados e sem vínculo permanente. Então, talvez seja interessante você pegar a população ocupada total e diminuir aqui dessa quantidade de pessoas que trabalham para a prefeitura e você vai ver quais são as pessoas que fazem a economia de fato movimentar ali naquele município. É muito comum a gente encontrar isso aqui. Municípios no Brasil em que o maior contratante, a pessoa que gera mais empregos dentro daquele município é a própria prefeitura municipal. Então não existe de fato riqueza sendo produzida ali naquela região, riqueza sendo gerada naquela região, porque não existe serviço, não existe comércio, porque as pessoas estão empregadas e meio que as pessoas gastam dinheiro ali somente por causa da existência da prefeitura. Eu prefiro trabalhar em municípios onde isso não seja verdade, em que a prefeitura seja um grande contratante, um grande empregador. Essas pessoas, elas são necessárias, né? A gente precisa dessas pessoas e isso faz também o município acontecer, mas é importante que existam empresas e empregos e serviços acontecendo independente ali da prefeitura. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa ferramenta seja útil para você. Se ela for útil, se você tiver achado interessante esses dados que eu mostrei aqui, por favor, adicione um comentário aqui nesse vídeo e te encontro numa próxima oportunidade.